Metros de distância entre uma margem e outra. Os moradores disseram que ele não mudou, não. Mas olha só, não foi o suficiente para suportar a avalanche após o rompimento da barragem. Bom, nós conseguimos chegar em um dos lugares em que o resíduo da barragem atingiu. Até aqui, olha, apesar da bota afundar, nós ainda temos uma condição de segurança para chegar. A partir desse momento, eu sinto, olha, que eu já começo a ficar grudado no chão, não posso ir mais adiante. Aquilo que mais parece um... Boa noite, começa agora o Band Cidade com as notícias do estado. A polícia fechou o cerco a uma quadrilha suspeita de praticar pelo menos 20 assaltos a fazendas e sítios aqui no Rio Grande do Sul. Um dos líderes do bando e um menor foram detidos hoje. Os ataques eram feitos com ameaças de roleta russa e estupro das vítimas. Quase todos os alvos da polícia estavam neste loteamento em Viamão, na Grande Porto Alegre. Aqui ficava a base da quadrilha, especializada em assaltar propriedades rurais. Havia risco de confronto e a região foi cercada por policiais. O grupo agia com violência, ameaçava e agredia as vítimas durante os assaltos a sítios e fazendas. Tinham o hábito de amordaçar as vítimas, faziam roleta russa, efetuavam às vezes disparos com arma de fogo, sempre ameaçando matar as vítimas, estuprar as mulheres. A polícia já confirmou o envolvimento desta quadrilha em pelo menos 20 assaltos a propriedades rurais só neste ano. 10 no interior aqui de Viamão, outros 10 no litoral, nos municípios de Capivari, Palmares do Sul, Tavares e São José do Norte. Os bandidos chegaram a realizar 3 ataques em uma única noite. Um dos líderes do grupo foi preso na Operação Farm, palavra em inglês que significa fazenda. Vítimas reconheceram Diego Rodrigues Rodrigues, de 23 anos. O irmão dele, Juliano Rodrigues Rodrigues, de 26, é apontado como principal comandante do grupo e está foragido. Os policiais apreenderam ainda um adolescente de 17 anos que participou dos ataques. Nós já temos um bom número deles, 3 ou 4 bem identificados, com reconhecimentos já formalizados, e agora precisamos identificar os outros integrantes da quadrilha. Os bandidos se passavam por policiais, usavam giroflex, o sinalizador instalado nas viaturas e até uma carteira de comissário de polícia. Nas casas do bando, os agentes encontraram 2 revólveres, 2 pistolas e 3 espingardas, além de objetos roubados nas fazendas. Foi preso hoje, perto do Fórum de Porto Alegre, Renato Gambini. Ele seria o substituto do traficante Alexandre Goulart Madeira, o Xande, morto por rivais no começo do ano em Tramandaí, no litoral norte. Renato estava foragido desde que foi deflagrada a Operação Laranja Mecânica, em outubro, que apreendeu bens deixados por Xande e denunciou um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Caixas eletrônicos foram arrombados na capital. Um dos ataques aconteceu no bairro Moinhos de Vento. A agência do Banco do Brasil, que fica na rua 24 de outubro, foi arrombada por volta das 2 da madrugada. No domingo, um caixa do Santander, localizado na Avenida Carlos Gomes, no bairro Boa Vista, foi alvo de 3 bandidos, que arrombaram os equipamentos e teriam fugido em um táxi. O Chico Garcia já está aqui com a gente para falar de esporte, de uma notícia bem ruim, uma bomba, que sai agora, exatamente agora há pouco, Chico? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Com repercussão no Brasil inteiro, o Internacional acaba de confirmar 2 jogadores que foram pegos no exame antidoping e com isso estão suspensos preventivamente por 30 dias. O repórter Carlos Eduardo de la Rocha está no Beira-Rio, onde o Internacional fez esse anúncio agora há pouco e nos traz mais informações. Quem são os jogadores, Cadu? Pois é, Chico, boa noite a todos que estão ligados no Band Cidade. Newton e Wellington Martins, esses 2 jogadores foram pegos no exame antidoping por causa de uma substância específica proibida para o uso de atletas. Foram nos seguintes jogos, Chico. No dia 16 de setembro, Inter e Corinthians, aqui no Beira-Rio, o Newton foi flagrado com essa substância. No dia 23 de setembro, Inter e Palmeiras, jogo de ida da Copa do Brasil, foi a vez do Wellington Martins. E no jogo do dia 30 de setembro, portanto, no mesmo mês, num espaço de 2 semanas, jogo Palmeiras e Inter pela Copa do Brasil, lá em São Paulo, o Newton foi flagrado.
os jogadores estão preventivamente suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 30 dias. O Inter, a partir de segunda-feira, vai começar o processo de defesa. O departamento jurídico do clube informou que já houve uma conversa com os jogadores, evidentemente, mas que por uma questão de sigilo não revelou qual foi o teor, eles não revelaram qual foi o teor dessa conversa. Então, não há também o risco de punição para o clube, isso foi questionado também, o torcedor não precisa ficar preocupado, não há risco de punição ao clube, apenas para os atletas Nilton e Wellington Martins, que foram, portanto, nesses 3 jogos contra o Corinthians pelo Brasileirão e os 2 jogos do Inter contra o Palmeiras na Copa do Brasil, pegos no exame de doping. Esses 2 jogadores aí, a gente também está esperando a informação se esses 2 jogadores vão continuar treinando, mas a gente ainda não tem essa informação, as informações ainda são muito preliminares, o próprio Inter ainda não sabe dizer muitos detalhes, ou pelo menos não está querendo dizer por enquanto quais são os pormenores dessa situação do Nilton e do Wellington Martins flagrados no exame antidoping. Chico. Obrigado, Cadu. São 2 substâncias, Lúcia, usadas como diuréticos e até como emagrecedores, mas são proibidas. O curioso é que o Wellington Martins já havia sido retirado porque houve o tempo da prova e da contraprova. O Internacional já sabia que esse jogador estava flagrado no antidoping e já havia ocorrido a contraprova. O Wellington estava retirado, inclusive, de algumas concentrações. O Nilton, por ser titular, continua jogando, mas agora veio o comunicado do STJD, junto com o site da CBF, que também comunicou o afastamento desses 2 jogadores. E o Inter vai trabalhar isso nos bastidores, tem 5 dias para apresentar uma defesa prévia em relação aos atletas. Importante dizer que o clube não é punido, a responsabilidade é inteiramente dos jogadores, a menos que o clube obrigue o jogador a consumir determinada substância. Não acredito que seja o caso. Então o Inter não perde pontos por enquanto, mas os jogadores realmente estão afastados preventivamente por 30 dias. Nilton, titular, e o Wellington Martins. Né, jogadores, 2 jogadores nesses 3 jogos em sequência praticamente, porque foi a vitória do Inter sobre o Corinthians, que acabou com a invencibilidade do Corinthians, líder do Brasileirão, virtual campeão, no dia 16 de setembro. Depois os 2 jogos da Copa do Brasil, em que o Nilton foi pego mais uma vez, ele é pego em 2 jogos, e o Wellington em mais um. É um fato que certamente vai gerar repercussão nacional e tem um impacto dentro do time também, que é uma questão menor. E a fase já não está muito boa. Mas que acontece, porque o Nilton que é titular, o Wellington não estava jogando, o Nico Freitas também não estava sendo utilizado, tem o garoto Silva aí, o que o Argel vai fazer nessa reta final? Muitos desdobramentos daqui para frente, Lúcia, em relação a esse caso. A gente segue acompanhando. Obrigada, Com certeza. Chico. Caminhoneiros protestam hoje em várias cidades brasileiras contra o governo Dilma pela redução do preço do diesel e por melhorias nas estradas. Há mobilização também aqui no estado. O trânsito para caminhões está parado na BR-101 em Três Cachoeiras. Há pelo menos um ponto de bloqueio no único trevo da cidade. Entre Caxias do Sul e Farroupilha, na Serra, a passagem de caminhões foi bloqueada na ERS 122. Cerca de 50 veículos pararam no trecho por volta das 2 da madrugada. Houve protesto também em Rio Grande, no sul do estado. Em Camaquã, manifestantes forçaram a parada de caminhões na BR-116. A movimentação em Vacaria começou ainda ontem, também na BR-116. E em Soledade, no noroeste, a mobilização se concentrou na BR-386. A polêmica está de volta. O possível feriado do Dia da Consciência Negra em Porto Alegre. De novo, André Machado. Por que esse assunto volta agora? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Próximo vira. Porque é novembro. No mês da Consciência Negra, a polêmica volta ao plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre. O vereador delegado Cleiton, do PDT, apresentou um novo projeto que cria o feriado de 20 de setembro, o Dia Municipal da Consciência Negra e da difusão da religiosidade. Aí você pergunta se esse tema já não foi rejeitado. Pois bem, foi vetado pelo prefeito José Fortunati. No novo projeto, o vereador derruba um dos empecilhos levantados pela Procuradoria-Geral do município. Ele termina, por exemplo, com o feriado municipal de Finados, no dia 2 de novembro, e cria o feriado do dia 20. Só que Finados segue igual, porque continua sendo feriado por lei federal. Na prática, nós teríamos um terceiro feriado em novembro, além também do dia 15. Só que a outra alegação da PGM, a Procuradoria-Geral do município no ano passado, não foi vencida, ao menos de acordo com o parecer da Procuradoria da própria Câmara. O procurador Cláudio Roberto Velasquez afirma que o texto viola a Constituição Federal ao propor um feriado
que não é de guarda religiosa, como prevê a Constituição. Tudo é fato, mas a verdadeira discussão é se cabe discutir a criação de um feriado no momento de uma economia tão combalida quanto está a economia brasileira nesse momento. O tema da consciência negra é de relevância indiscutível, mas para alcançar a igualdade, nós precisamos de fato de um feriado, nós precisamos nesse momento de ação do Estado para dar um freio, por exemplo, no homicídio das mulheres negras, que dispararam no Brasil nos últimos 10 anos, especialmente em razão da violência doméstica. Talvez a discussão num feriado possa ficar ou deva ficar para mais adiante. Ano que vem, novembro, né? Novembro do ano que vem a gente trata. Não, é só que vai ser tratado na Câmara e acredito que passe, viu? Como já passou o ano passado. Só que deve enfrentar de novo a resistência do prefeito José Fortunati em razão de uma inconstitucionalidade que não foi cumprida. Boa noite, obrigada. Boa noite. Sem remédio, faltam 55 tipos de medicamentos na farmácia municipal de Gravataí, na região metropolitana. Isso é quase a metade do que é distribuído gratuitamente à população. Sobram receitas, faltam remédios. Eu tomo remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para o estômago, que a gente toma muito remédio, para pressão também não tem remédio nenhum. Não é preciso fazer esforço para escutar mais reclamação. Abordamos a dona Antoninha na saída da farmácia. Ela foi buscar uma série de remédios para o marido. Saiu de mãos vazias. Não consegui nada, nenhum, não tem, tá tudo em falta. O seu Denis Gelson precisa destes 8 remédios que são fornecidos pela farmácia municipal. Ou pelo menos eram. Quando chegou na farmácia, em outubro, ele descobriu que 1, 2, 3, 4, 5, 6 deles não estavam em estoque. Quando retornou em novembro, descobriu que a situação piorou e saiu de lá com apenas um remédio. Uma situação que agrava ainda mais o quadro do homem que já sofreu 2 infartos, tem diabetes, hipertensão e faz hemodiálise em razão de uma falência renal. A previsão, pelo menos extraoficial, chegar todo mundo nega que não tinha previsão, não sabe quando entra a próxima remessa. A gente tem um gasto entre R$400 e R$500 por mês com os outros medicamentos que a gente já tem que comprar, que já é muito difícil a gente conseguir, mas a gente consegue. E agora, devido a esse descaso do município, mais R$100 a gente tem que colocar do nosso bolso. E no final do mês, com certeza, isso pesa. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Gravataí admitiu que 55 tipos de medicamentos, do total de 117, estão em falta. A justificativa para a demora na reposição é que a matéria-prima utilizada nos medicamentos é importada e as recentes altas do dólar geraram acréscimo no preço dos remédios. Eles afirmaram também que um trabalho de readequação financeira está em andamento. Quem tem dinheiro compra, quem não tem fica sem tomar. Essa é uma realidade triste. Né? Essa é a saúde do Brasil, né? Que não são só os produtos importados, não. Os medicamentos o preço o aumento acaba tendo impacto em toda a linha de medicamentos. Né? Basta você ter uma gripe para ver cada vez que vai a uma farmácia está mais caro. Mais de 10 dias desde que a cheia do Guaíba saiu do nível crítico, moradores das ilhas da capital ainda estão desalojados ou com a casa cheia de barro. Alguns reclamam que as doações não chegaram até lá. A partir de hoje, os atingidos pela enchente podem solicitar até R$ 6.220 do Fundo de Garantia por tempo de serviço em agências da Caixa. É até difícil de acreditar, mas aqui havia uma casa onde viviam a dona Isabel, o marido e os 5 filhos. A estrutura de madeira veio abaixo por causa das enchentes. 30 anos agora aqui, nunca tinha acontecido isso. Daí destruiu tudo, minha casa caiu pro lado, eu perdi tudo, né, gente? Nem o móvel se escapou. As roupas ela conseguiu guardar, mas as peças estão sujas por causa do lodo. Só Deus sabe o que eu estou passando na casa dos outros, dependendo dos outros, tudo. A família mora de forma improvisada na casa de um parente. O marido de Isabel trabalha como motorista e ganha cerca de um salário mínimo. A reconstrução da residência vai acontecer aos poucos e eles vão precisar de ajuda. Se pudesse ajudar nós com madeira, telha, assim, nós agradeceria muito. A Ilha Grande dos Marinheiros foi uma das áreas mais afetadas de Porto Alegre. Durante as chuvas, centenas de famílias precisaram abandonar suas moradias e cerca de 200 foram para o abrigo montado no ginásio Tesourinha, na capital.
como a dona Maria Cecília, que ficou desabrigada por 15 dias. Vejam a altura que a água alcançou na casa dela. Perdeu móveis, parte do forro e roupas. O que restou está amontoado neste quarto e muitas peças estão inutilizadas. Tudo para ir fora, que a água atingiu tudo isso aqui. Tudo fora. Nós temos só com as peças de roupa que nós fizemos de lá, do tesourinho. O resto que tinha dentro de casa, tudo para ir para o lixo. Dona Maria não trabalha fora porque cuida de uma das filhas que tem deficiência física e mental. Para sobreviver, a família depende da solidariedade. Ela diz que as doações de roupas, produtos e alimentos que deveriam estar recebendo da prefeitura ainda não foram entregues. Nós não vimos móveis, essas coisas que eles ficaram certinho de dar para nós e disseram, não, assim que vocês ir para casa, vocês arrumar a casa, nós demos. A outra filha vivia no terreno dos fundos. Agora, não mora mais. A casa da Joyce ficava aqui nos fundos. A impressão que se tem, Joyce, é que passou um furacão por aqui. Tá horrível. A água levou tudo. Tudo que eu tinha, a água levou. Na verdade, o que sobrou tá por aqui. Tá tudo aqui no meio do lixo. Exatamente a mesma agonia que vive Dona Maria Rosane. A casinha dela também foi destruída pela água e pelo vendaval. Tô perdida. Eu olho assim, ó, essas coisas aí, ó. Dá no nervo. Os netinhos ficaram traumatizados. O que tu achou de ver a casa da avó ali? Eu quase chorei. Tu quase chorou? Uhum. Tem medo da chuva? Tem. O que tu pensa quando vem chuva? Que não fez enchente. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, após a cheia, as pessoas que estavam abrigadas no Tesourinha receberam material de limpeza, de higiene e alimentos para pelo menos um mês. Já os móveis doados estão no Departamento Municipal de Habitação para uma triagem antes de serem distribuídos. O DEMAB constrói casas de emergência para as famílias das ilhas e deve liberar as estruturas no próximo final de semana. Agora a gente fala com a Karine Flores, porque depois de um dia de verão tem previsão de mudança no tempo de novo. Karine, estava tão bom, mas já tem que se despedir do tempo seco, né? Boa noite. Verdade, Lúcia, estava bom, mas durou pouco. Vai ter que se despedir mesmo. Boa noite a todos. E aquela primavera que eu prometi, eu lembrei, Lúcia, ela apareceu na semana passada e até lembrou o verão. Tivemos um sábado e um domingo de muito sol. Hoje não foi diferente, como podemos ver nessas imagens. Fez quase 32 graus em Porto Alegre. Foi preciso usar roupas leves e tomar muita água. Mas amanhã isso muda. E o meu conselho é não abrir mão do guarda-chuva, porque tem previsão de temporais em todo o estado. O motivo é a formação de um complexo convectivo de mesoescala. O nome é difícil mesmo, mas trata-se de um fenômeno muito comum durante a primavera. São áreas de instabilidade fortes, muito fortes, que se formam e vão embora rapidamente. As maiores quantidades de chuva vão acontecer nas Missões, onde são esperados 100 milímetros entre terça e quarta-feira. É muita água. Já aqui na capital, chove também, mas um pouco menos. Estima-se que sejam 20 milímetros de água mais ou menos amanhã. Já em Uruguaiana, na fronteira, há previsão de chuvas fortes. E é importante alertar, Lúcia, que vai ter queda de granizo. Tem essa previsão. Então, infelizmente, a gente tem que dar essa notícia ruim para as pessoas. Obrigada, boa noite. Boa Karine. noite. A projeção é de que os itens do Natal sofram um reajuste acima da inflação neste ano. A ceia deve subir em média 15%. Os produtos importados, que dependem da cotação do dólar, ficarão ainda mais caros. Andréia ainda não sabe quanto vai gastar com a ceia de Natal, mas uma coisa é certa. Bem mais que o ano passado. Ela já cortou alguns itens da lista. Nozes, bem caro, isso vai sair. O damasco, nem pensar. Vamos botar bastante fruta, né? Vamos dar uma incrementada com o que dá. Os supermercados já estão empolgados com o Natal, dando destaque aos produtos. Agora os consumidores estão mais retraídos, até porque a economia brasileira passa por momentos difíceis. E nesse final de ano vale a pena mesmo ter cautela na hora de ir às compras. As projeções indicam que os itens da ceia terão um aumento médio acima da inflação.
Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que monitoram os preços dos produtos natalinos, esperam um reajuste médio de 15%. O consumidor tem que ser parcimonioso, né? Andar mais, pesquisar mais, procurar o preço mais barato, por isso vai fazer diferença. No caso dos importados, como as frutas secas, o bacalhau e alguns espumantes, o reajuste chega a 30% devido ao aumento do dólar. Nem o panetone nacional escapa, porque a maior parte do trigo vem de fora do país. Renata adota algumas estratégias para economizar. Não comprar coisas prontas. Eu mesmo faço o recheio do meu peru, eu mesmo faço a minha ceia. Procuro variar bastante nas frutas não tão sofisticadas, fazer uma ceia mais simples e uma mesa bonita e colorida. Este bistrô simplificou as cestas natalinas para manter os preços. E nas ceias por encomenda, as frutas importadas foram substituídas. A laranja seca é uma das opções mais econômicas. A gente criou coisas assim, que sejam simpáticas, bonitas, assim, ao estilo bem da casa, assim, mas que pudesse fechar dentro do bolso mais apertado desse ano. E assim, com calma e pesquisando bem, Dona Neide está comprando a ceia. Hoje ela levou o primeiro panetone. Cada um dá um pouco e faz a festa, né? Afonso Ritter, até laranja seca na ceia de Natal. Pelo menos está deixando com a cara mais brasileira, mais tropical, não é? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Quem sabe não é a ocasião para abrasileirarmos a ceia de Natal com produtos nacionais. Até porque a moda hoje é de valorização dos alimentos naturais, onde o Brasil pode se orgulhar de ter uma variedade muito grande. Aliás, a resposta a uma consulta feita à Associação Gaúcha de Supermercados revela que a ceia deste ano será basicamente nacional, sem muitos importados, desde o panetone ao peru, chester ou pernil, carne bovina, cerveja, opções nacionais de espumantes, migração de compotas importadas para as nacionais e até azeites nacionais de oliva. As exceções são azeitonas e frutas secas, que não têm alternativa nacional, mas podem ser substituídas por outras iguarias. Uma cesta tradicional com importados e o dólar subindo 60% em 12 meses sobre o real, só pode inflacionar preços. Mas uma ceia com acento tropical, em vez do aumento de 15%, será de 8,5%, segundo a Agas. E há outro ponto a ser considerado. Vendas do varejo em queda durante todo o ano devido à crise irão gerar grandes promoções derrubando preços e que já começarão nesse final de novembro com a repetição anual de um evento importado dos Estados Unidos, que é o Black Friday, ou a Sexta-feira Negra. E há tradicionais fornecedores de ceias anunciando que até vão congelar os preços, vendendo-as ao nível do Natal passado. Portanto, será um Natal magro, mas mais brasileiro. Ainda bem que esse espumante gaúcho é boa, né? Excelente. Pelo menos o brinde está garantido. Ganha dos outros. Menos do champanhe, evidentemente. Obrigada, Vânia. Obrigado, Afonso. O Band Cidade volta em menos de 20 segundos. E olha, foi preso um homem suspeito de praticar pelo menos 7 assaltos a lotações nesse ano em Porto Alegre. E segundo a polícia, ele é um servidor do Estado. Comentário de Afonso Ritter. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. 102 anos de tradição, solidez e segurança. A proteção certa para a sua família. Band Cidade. Oferecimento. Uguine Esportes. Voluntários da Pátria. Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E financie o 13º no Banco do Brasil. Um homem foi preso hoje suspeito de pelo menos 7 assaltos a lotações de Porto Alegre nesse ano. Nesta sequência de vídeos gravados por câmeras de segurança nas lotações que circulam pela zona sul de Porto Alegre, mudam os dias e as vítimas. Mas o criminoso é o mesmo. Bem vestido, ele acena para o motorista, que em alguns casos só percebe o assalto quando o bandido mostra a arma, uma faca. Aparentava um trabalhador, atacou a lotação, parei e ele já subiu anunciando o assalto. Estava com uma faca de médio porte e já pediu dinheiro que a lotação não arrancasse. Tentei argumentar com ele, eu vi que ele estava alterado, tudo, drogado, aparentava estar drogado praticamente, e aonde ele pegou o que tinha de dinheiro, levou ali.
Uma cena que Cristiano Rodrigues Gonçalves, de 38 anos, repetiu pelo menos 7 vezes entre março e julho deste ano, antes de subitamente desaparecer. Após as vítimas identificarem o suspeito, a Polícia Civil deu início às buscas por Cristiano, que depois de uma denúncia anônima, foi encontrado em um centro de reabilitação para dependentes químicos, na cidade de Portão, na região do Vale do Caí. Ele foi preso preventivamente e reconhecido por motoristas. Segundo a polícia, o homem é servidor estadual ligado à Secretaria da Agricultura. Teria um salário estimado em R$2.000 e roubava para sustentar o vício. E nós temos notícia de que ele já responde a um homicídio, uma tentativa de homicídio utilizando uma faca. Rápido e discreto, Cristiano já causava terror entre os profissionais. Alguns tiveram o coletivo assaltado mais de uma vez. Sim, é bem conhecido. Eu fui a primeira vez que fui atacado por ele. Mas teve colegas que já foi assaltado de 2 a 3 vezes pelo mesmo indivíduo. Em instantes, o bom e velho vinil volta a vender e movimenta o mercado de discos. Previsão do tempo. Oferecimento Copa Restaurante. Servir bem e com qualidade é a nossa melhor receita. O Banco do Brasil dá crédito para as empresas verem as coisas de outro jeito. Pode ser assim. Chegou o 13º. Mas é melhor se for assim. Chegou o 13º. Como eu já cuidei disso, agora eu vou renovar o estoque de Natal. No Banco do Brasil, você financia o 13º dos funcionários e tem até 90 dias para começar a pagar. Quando você tem crédito, tudo fica melhor. Banco do Brasil, o banco da micro e pequena empresa. Porque é o Banco do Brasil. Qual é o seu esporte? É encontrar os amigos, voltar do trabalho, tomar muita água, esvaziar a mente, vestir um roupão, ganhar tempo, dar um passeio, acertar em cheio, viver sem estresse, conhecer a cidade, cuidar da saúde, pensar na vida, se esforçar, respirar fundo, começar de novo. O Guine Esportes, tudo para tudo quanto é esporte. Band Cidade. Oferecimento. O Guine Esportes. Voluntários da Pátria. Assis Brasil, Cachoeirinha e Calçadão de Canoas. E financie o 13º no Banco do Brasil. Os LPs voltaram a ganhar destaque nas lojas de discos e conquistam a geração do som digital. Rafael está abrindo um vinil novinho. No último mês ele comprou 30 discos de rock. O investimento foi de R$3.000 que ele economizou durante o ano. Eu gosto mais do som do vinil. Acho que o timbre do vinil ele é mais orgânico do que o som do CD. Além de adquirir novidades, ele também está substituindo álbuns em CD por versões em LP. Nesta loja de música, que tem de tudo, os vinis são os campeões de vendas. Aqui na loja do Getúlio a gente encontra muitas raridades, né? Por exemplo, esse aqui é o primeiro LP do Gilberto Gil e também a gente encontra aqui o terceiro disco do Led Zeppelin, que inclusive tem uma capa giratória, né, Getúlio? O colecionador ele sempre comprou, ele sempre procurou. Hoje eu estou notando que está aparecendo também o curioso, né? E o que está aderindo e aquele que vendeu o lote na época e se arrependeu. O cara se desfez de tudo, trocou por meia dúzia de CDs. Hoje é o inverso. Hoje ele traz um lote de CDs e troca por meia dúzia de vinis.
Neste final de semana, uma feira atraiu fãs dos LPs na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Por aqui encontramos mãe e filha juntas fazendo compras. As nossas reuniões dançantes eram embaladas com vinil, então eu tento passar isso para ela. E você está com uma expectativa boa? Vai gostar, será? Com certeza, eu gosto muito. Eu gosto das bandas que tinha naquela época e é legal que as bandas de hoje em dia também estão voltando a fazer LP. No ano passado, as vendas de vinil cresceram 30% no Brasil. Neste ano, o setor estima um avanço ainda maior. Tem vendido bem mais do que a gente até esperava. Isso já demonstra que o vinil veio e veio com tudo. Ele não veio mais para né, só ser coadjuvante ou para ficar no nicho de colecionadores. E até os DJs mantêm velhos hábitos, como o Paulo, que só toca com os discos. Eu prefiro ter um disco do que um computador, assim, né? Eu acho que o vinil tem uma vida muito longa ainda. Tá aí, tudo de volta. Eu tenho tudo, guardei os meus, ainda bem. Tem bastante também. Você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Ótima noite para você. Caminhoneiros bloqueiam a 11